mais elevado que qualquer outro.
Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, Deus, Tu és grande. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Não há o que temer, se Deus está conosco. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, glória a Deus. Não há o que temer. Aleluia. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
me aproximo, quebrantado no seu amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aprende esse refrão e cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Só você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. De novo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa As 99 só pra mim. não posso comprá-lo, não posso comprá-lo e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graça e paz, igreja. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, fechar os nossos olhos. Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionaste, Senhor, de estar em Tua presença, Deus. Pai, nós queremos, Senhor, receber mais da Tua unção e mais do Teu poder nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama bênção sem fim neste lugar, Deus. Pai, que pessoas venham sair daqui curadas, Senhor, transformadas, Senhor, renovadas pelo Teu Espírito, Deus. Senhor, em nome de Jesus, use cada um, Senhor, que estará ministrando, Senhor, nessa noite, Deus. Tanto o ministério de louvor, como de dança, como o ministro que estará ministrando a palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Não sentem, irmãos, cumprimentem 7 ou mais pessoas. Amém. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Aleluia.
Graça e paz, igreja. Nós vamos convidar agora os nossos aniversariantes, as pessoas que aniversariaram no curso da semana, aniversário de idade, de casamento. Eu sei que tem uma lista, né, pastor? Não? Alguém? Keila? Ah, Keila! Paulo? De casamento, né? Eu tava esquecendo que eu tinha casado. Paulo e Keila, 24 anos de casado, igreja. Amém? Igreja, vamos estender nossas mãos para cá para que a gente possa abençoar os nossos aniversariantes. Vamos cantar parabéns para ele. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus ao seu lado, um novo ouvir na vida e seja um eterno sorriso. Amém. Vamos estender nossas mãos, vamos abençoar as vidas das pessoas que aniversariaram essa semana. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Pedimos que continue protegendo elas em todas as esferas de suas vidas, Pai. Que o Senhor possa permanecer lhes dando muita saúde, muita prosperidade e te cobrindo com todas as bênçãos que o Senhor tem reservados para cada um deles, Deus. Abençoe o casamento da Keila e do Paulo, que venham muitos e infinitos anos ainda na sua presença, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Eu e o meu aprisco, Heróis da Fé, hoje estamos fazendo a cantina com muito amor para vocês. Hoje é dia de preferidão, espetinho completo com arroz, mandioca, salada, mais suco de maracujá por apenas R$10. E eu quero fazer um convite especial para toda a igreja, que ao final do culto passe lá na cantina para nos abençoar. Amém? Graça e paz, igreja. Passar alguns avisos aqui. A igreja recebeu um convite da Igreja Batista Central, acho que aqui de Cacoal, no seu 14º aniversário. Vai ser dias 22, 23 e 24 de junho. Todos os dias inicia as programações às 19h30, mas no domingo também tem programação durante a manhã, que inicia às 10 horas. O local é no Anel Viário, 2374, lá no bairro Brison. A gente lá terá como preletor o pastor Ailde Almeida de Costa, da 4ª Igreja Batista de Guarapari, Espírito Santo. Também tem o aviso da Quinta da Vitória, que dia quinta-feira, às 20 horas, os irmãos estão convidados para mais um culto com a ministração do nosso querido pastor Arlindo. Também teremos no sábado, para os pais trazerem os seus filhos aqui, para aprender um pouco mais das palavras de Deus, às 16 horas, no sábado da alegria.
Você, pai e mãe, não deixe de trazer seu filho, porque é um momento muito edificante. Os filhos gravam, eles gravam as musiquinhas, eles aprendem mesmo. Então começa às 16 horas para as crianças que têm entre 3 e 14 anos. Também quero convidar a igreja, aquele irmão que ainda não participa de algum aprisco, eu queria dizer que eu acredito que a melhor forma da gente evangelizar alguém é contar o seu próprio testemunho. E eu vou ser sincero com a igreja. Quando me chamaram muitas vezes para aprisco, eu dava aquela desculpinha básica, né? Falava, não, a minha mulher está na faculdade estudando, não posso, eu tenho que levar ela. E a gente tem muita correria no dia a dia. E isso é normal, acontece. E, assim, o meu caso é às vezes tem outro irmão que fala assim, não, o meu filho, ele bagunça demais, ele vai atrapalhar lá. Irmão, você pode ficar tranquilo, que o seu filho, ele é bênção aqui, ele será bênção lá. Então, pode levar. O aprisco, ele é um local muito bom, é um momento muito bom, porque esse culto, ele tem toda uma formalidade, uma liturgia. E lá no aprisco é um momento informal, para a gente ter uma comunhão entre os irmãos. Você que não foi, pode procurar aqui na igreja. A gente tem em vários locais da cidade apriscos. Você pode procurar aquele que ficar no melhor horário para você, na melhor localidade. O meu aprisco em especial, o aprisco do pastor Arlindo, aprisco Manancial. A gente fica localizado ali atrás do Catuaí, a rua Presidente Prudente, número 3237, ali no Industrial. Eu queria encorajar os irmãos, porque assim, fazendo uma analogia, né? Eu não sei se os amados, alguns já devem ter assistido aqueles documentários que passa dos leões lá na África. Sempre que um leão ele vai preparar para caçar, ele primeiro para, espreita a presa, ele fica olhando ali, e geralmente a presa dele, ela está em bando, e ele não ataca enquanto ela está em bando. Ele espera que ela se isole, ou ele procura o mais fraco que está isolado, e ele ataca. E ainda que aquele fraquinho ele esteja no meio dos outros, ele não vai, ele espera, quando ele se isola, quando ele consegue provocar ali um isolamento, ele ataca. Na nossa vida é a mesma coisa. Os leões são as nossas dificuldades, os nossos problemas, que todos têm. Então, enquanto nós permanecemos em união, em grupo, juntos nós seremos mais fortes. A palavra de Deus nos fala, lá no Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então, irmão, você que não vá, não perca essa bênção. Amém? Graça e paz, igreja. Este é mais um momento de privilégios de nosso culto. É um momento que, diante de tantas frustrações na trajetória de criaturas humanas, já avisado nas Escrituras Sagradas, que elas existiriam, muitos de nós se recusam a seguir a palavra e se afasta da obediência de Deus. Este é o momento da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Não somos juízes para julgar, mas pela graça de Deus recebemos a inteligência para discernir. Em Mateus 23, Jesus censura os fariseus dizendo: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, porque é a capacidade de avaliar, discernir, ser sensato e raciocinar. A misericórdia, você perde a sensibilidade de sentir o outro, de ser solidário, de ter compaixão.
E a fé é ter fidelidade. Fidelidade e obediência, porque a fé é uma decisão. Em Êxodo 20, de 2 a 17, está registrado, como é do conhecimento de vocês, os 10 mandamentos. E o 8º mandamento diz: não furtarás. E em Malaquias, você encontra registrado que roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e ofertas. Como tem várias citações, eu precisei fazer o registro, porque eu ainda não tenho toda essa habilidade de memória para recorrer e citar aqui para a igreja, onde nós encontramos o fundamento dos dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Assim, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, essa deve ser uma decisão interna, de obediência celestial, pois você não está entregando o seu dízimo para o pastor, para a igreja. Você está cumprindo o que é a palavra de Deus. Nós precisamos superar as frustrações que já estavam previstas nas Escrituras Sagradas sobre criaturas humanas que decepcionariam e dariam um destino diferente do que é a vontade do Pai. E em Pedro, os demais apóstolos afirmaram que em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus que obedecer aos homens. O mundo terrestre tem obrigações inerentes ao celeste. Por tudo isso, eu convido a igreja neste momento para participar do momento dos dízimos e ofertas, e deixo os convidados bem à vontade para que sigam o que o coração de vocês peça. E que essa plantação, essa sementinha de cumprir a vontade do Pai, ela germine, porque é uma obediência às leis sagradas. Convido todos para participarem dos seus dízimos e ofertas. Fazemos parte do corpo de Cristo, em um só Espírito batizados fomos, e como um corpo muitos membros somos, dependemos uns dos outros para caminhar. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas no céu e na terra, ter todo o conhecimento, uma fé tão grande até mover as montanhas. Poderia dar tudo que tenho, até mesmo meu corpo parecer queimar, mas se não tivesse amor, se não tivesse amor, nada eu seria. Coisas que agora eu vou citar: fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. É o amor. Nada eu seria sem amor. É o amor.
nada eu seria sem amor. Jesus Cristo é amor. Amado e soberano Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de trazer nossas ofertas e dízimos na tua casa, no templo onde viemos honrá-lo, adorá-lo, servi-lo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos sustenta e sensibiliza os nossos corações para sermos a cada dia mais fiel a Ti. Pai, dai discernimento às pessoas que irão administrar esse dízimo, dai a sua sabedoria, o seu conhecimento para que esse dinheiro seja bênção e que todas as pessoas que precisem da sua palavra, que seja abençoado por esses dízimos e ofertas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Graças a Paz, igreja. Eu queria primeiramente chamar o Janilson para falar sobre o congresso. Amém, graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus. Amém. Queria falar com vocês rapidinho. Esse final de semana, eu e uma galerinha aqui da igreja participamos do congresso A Santidade que Deus sempre quis, lá em Rolim de Moura. Foi uma bênção, foram 3 dias assim abençoadores para nós. Nós tivemos assim palavras direcionadas à santidade mesmo, não a santidade religiosa, né, que foi imposto pela igreja, mas uma santidade que Deus quis mesmo para nós. E foi muito legal assim, a galerinha foi muito abençoada mesmo. Deus falou muito conosco, a gente riu muito, brincou muito e sem dúvida alguma foi uma bênção para nós. Lá também teve a eleição da diretoria, né, do Conjuba da Juventude Batista Sudeste de Rondônia, e eu fui convidado para participar, né, dessa eleição, e agora eu estou como vice-presidente da Juba Sudeste do estado de Rondônia, e a gente vai trabalhar e vai fazer muita coisa para o Senhor, e vai ser muito legal, e conte com a gente aí, irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, agora é a hora da gente conhecer os nossos convidados. Eu tenho aqui que o pastor me falou a honra de falar que tem uns irmãos que eram da nossa igreja, eram de Pimenta, agora estão em Pimenta. É o Jonas e a Zanza que estão aí. Uma salva de palmas para eles aí. E se tem algum líder de território fértil que queira apresentar algum convidado. Cri. Não tem, né? Bom, vou falar alguma coisa para a igreja em relação aos convidados. Um dia todos nós fomos convidados, ou convidados para vir à igreja, ou convidados pelo Senhor, ou convidados de alguma maneira para seguir esse caminho do Espírito. Então, queria pedir para os irmãos que se pudessem chamar convidados para essa festa maravilhosa, para lotar essas cadeiras aqui. Garanto que todo mundo aqui tem uma pessoa que gosta, que ama e que gostaria de ver ela nos caminhos do Senhor. Então, esse é o apelo que eu faço para todos vocês. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui? Nervoso, né? Nunca subi aqui. E a salvação, irmãos, ela é individual, ela depende da gente. Mas ela é individual também se eu, meu indivíduo, convido um outro indivíduo para conhecer a palavra de Deus. Garanto que quando a gente for para um plano espiritual, Deus vai falar assim: que bom que você está aqui, quem mais que você trouxe para cá? Eu acho que Ele vai perguntar isso para a gente também. E gostaria de chamar a pastora Sandra, ou responsável pelo culto infantil, para fazer as orações. Graças e paz, queridos. Eu quero chamar primeiro os nossos ministros, né, os professores que vão estar com as nossas crianças.
Quero chamar aqui a Vitória e o Mateus, que foram convocados hoje, né? Seria a Cris, o Robson e a Camila, mas infelizmente pelo acontecido. A Terezinha e o Lucas e o Janilson. Janilson agora está ajudando na turma de 7 a 9 anos. Agora eu quero chamar as crianças para que venham aqui. Crianças até 9 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pais, tragam seus filhos para o Sábado da Alegria, como já foi falado aqui, né? É importante demais eles estarem aqui. Ontem eu senti a falta de alguns. Mas acredito que deve ter sido por um grande motivo eles não estarem aqui ontem, né? Mas amém para aqueles que vieram. Estende suas mãos para cá, vamos abençoar essas crianças, abençoar esses irmãos aqui que vão estar ministrando a palavra. Ó Deus, eu quero te louvar, papai, e agradecer pela vida das nossas crianças, Senhor. Somos felizes, Deus, estamos felizes por elas estarem aqui na tua casa, e que elas sempre sintam alegria, Deus, de aprender de ti, de louvar e adorar a ti, ó Deus, e que esses princípios de temer a ti, de ter a ti como Senhor e Salvador, ficam mesmo cravados em seus corações, ó Deus, e que eles venham tomar a decisão, venham mesmo declarar a ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Pedimos pelos nossos irmãos, cada um desses professores, que o Senhor abençoe, capacite, dê a eles todos os recursos espirituais que eles precisam para estar ministrando a tua palavra. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim.
Os céus e a terra se encontram e meu coração é tomado. Eu não perco meu tempo em lamento quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Sim, Ele ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Sim, Ele ama. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se Ele me ama, Ele nos ama. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos entrar em oração para abençoar o nosso pastor Arlindo, que é o pregador dessa noite, para que ele seja realmente usado por Deus para trazer uma mensagem que nós possamos sair daqui cheio do teu poder, do poder da graça do Senhor. Vamos orar pelo pastor Arlindo, que Deus abençoe ele. Querido Deus, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos o seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é um Deus grandioso, um Deus misericordioso, e nós temos alegria mesmo de te louvar. Mas queremos, Pai, também te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame aqui a tua bênção, a tua graça sobre a vida do pastor Arlindo, que ele possa realmente ser usado mais uma vez para falar que vem ao nosso coração, para trazer uma mensagem que vem falar diretamente para nós, que nós possamos entender e possamos obedecer. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja derramando aqui uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que Ele possa ser realmente essa bênção como sempre foi. Assim o louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Podem sentar, queridos e queridas. O aprisco manancial não é o meu aprisco, irmãos, é o aprisco do Senhor, né? Mas eu quero parabenizá-los, porque é um grupo bem novinho. Nós vamos para o nosso 5º encontro, né? E não são geralmente pessoas que estão acostumadas a estarem aqui. E eu louvo a Deus pela coragem, pela ousadia e por quererem servir, não é? E fizeram isso com muita excelência. Irmãos, eu quero avisar, a maioria dos irmãos já sabem, mas nós estamos vivendo uma realidade atípica hoje, porque nos anexos aqui da igreja está acontecendo, infelizmente, o velório do nosso querido irmão Antônio Yokota. O irmão Antônio é membro dessa igreja, era membro dessa igreja, mas o Senhor o recolheu hoje pela manhã, depois de ter passado uns 8 dias na UTI ali, no hospital regional. Ele é o pai da Cris, sogro do Robson, esposo da irmã Shigeko, e ele está sendo, a família foi prestativa para conosco, se adaptando ali à realidade da nossa secretaria. Logo depois de todos os trabalhos da igreja, nós provavelmente estaremos realizando o velório dele aqui. O irmão Antônio não será sepultado aqui,
corpo dele será trasladado para Umuarama amanhã ao final da tarde. Os irmãos fiquem atentos aí às redes sociais, avisaremos o horário de culto, para que nós demos todo o apoio para a família. Ele vai passar aqui o dia, essa noite, não é? E o dia todo e parte da tarde, ao final da tarde, horário ainda a ser definido, ele estará indo para Umuarama, o lugar onde os seus pais foram sepultados, e por desejo dele, ele deixou esse desejo e a família quer atendê-lo. Então os irmãos, além de estarem orando pelo consolo, passem por aqui, né? Antes de ir embora, dê um abraço na Cris, no Robson, nas suas irmãs e no seu irmão, principalmente na irmã Shigeku, amém? Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25. Mateus 11, a partir do versículo de número 25. Vamos ler. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Esse é um texto muito rico da palavra de Deus, irmãos, inserido dentro de um contexto, depois de Cristo ter exortado 3 cidades, das quais até falei dessas cidades aqui, e destaquei em especial a cidade de Betsaida, quando Jesus curou aquele cego lá em 2 etapas. Jesus está dando uma resposta a uma situação espiritual, que foi a reação de 3 cidades que foram obstinadas, depois de terem visto vários milagres de Jesus, o ensino de Jesus. Aquelas cidades reagiram de maneira contrária a isso. Os irmãos vão encontrar essas afirmações de Jesus aí a partir do versículo de número 21, mais especificamente do versículo 20 do capítulo 11 de Mateus. Então ele começou a denunciar as cidades onde ele se realizara maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizasse milagres em que em vós se realizaram, há muito teriam eles se arrependido com roupa de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizasse os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. É nesse contexto que Jesus vai fazer essa breve oração, falando diretamente com Deus, e depois ele começa a falar conosco. A gente vai encontrar, Jesus está nesse contexto, aí ele começa a dizer, orar para Deus, agradecendo a Deus, porque Deus, de uma maneira maravilhosa, resolveu, foi do agrado de Deus, se revelar a uma categoria de pessoas,
a qual Jesus chamou de pequeninos na maioria das Bíblias. Quando Jesus então diz: eu te louvo, ó Pai, versículo de número 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultastes a classe alta de Corazim, a classe alta de Betsaida, a classe alta de Cafarnaum, classe alta em termos, irmãos, de postura e não em termos sociais. Sabe aquela postura orgulhosa de terem já o que eles conheciam como a melhor de todas as religiões? E ali Cristo revelou todos os seus, fez vários milagres. E aquelas cidades chamadas de cidades impertinentes, ou então cidades obstinadas, foram exortadas por Cristo, a ponto de Cristo avisar uma coisa que todos nós não podemos esquecer, irmãos: haverá um dia em que teremos que prestar contas a Deus, e Jesus faz menção desse dia, o dia do juízo. É nesse contexto que Jesus então faz essa oração para o Pai, e ele fala: olha, Senhor, eu te dou graças, porque foi do teu agrado, foi assim que o Senhor quis, conforme está escrito no versículo de número 26. Sim, Senhor, porque assim o quiseste. Que coisa maravilhosa, irmãos, sabermos de que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, e que as coisas acontecem conforme a vontade dEle, apesar de muitas vezes eu não entender isso, eu não aceitar isso, eu não compreender isso. Acompanhávamos a luta do irmão Antônio pela sua vida ali na UTI, e os médicos nos tranquilizavam: não, ele vai acordar, ele está bem, ele está respondendo bem, ele está respondendo bem aos remédios, ao que está sendo feito, já não está mais respirando com a ajuda de aparelho, e vai se criando. De repente, o pior acontece, e a gente que crê na palavra, irmãos, apesar de muitas vezes não querermos que as coisas fossem assim, mas nós precisamos nos render, ao olharmos para isso. Foi do agrado de Deus, estava no controle de Deus, estava na vontade de Deus. É mistério isso, mas como é bom você se render a isso, até porque não podemos mudar a realidade que já se concretizou, nem que seja a pior das realidades, ela não poderá ser mudada. A mudança está na minha postura, e a postura começa com essa rendição, de que foi do agrado de Deus, que foi da vontade de Deus, conforme nos traz o versículo de número 26. Aí Jesus, queridos, faz uma declaração de quem Ele é, na sua relação com Deus, e no final dessa declaração, Ele fala assim, quero ler essa declaração: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados, que coisa interessante Cristo nos revela aqui sobre a sua relação com Deus. Este Cristo que vai dizer assim: olha, a quem eu revelar ao Pai, essa pessoa vai conhecer ao Pai, vai conhecer a Deus. E Jesus se apresenta como filho, e olhando para essa situação de filho, Cristo tomou uma decisão muito grande, irmãos, ao nosso favor. Ele abriu mão de ser o unigênito de Deus. Unigênito quer ser único, é assim que ele é revelado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, unigênito único. Mas ele abriu mão de ser unigênito para ser o primogênito. Primogênito tem a ideia de ser o primeiro de muitos filhos, conforme diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Ele abriu mão de ser unigênito, de ser o único, para agora compartilhar a sua filiação, de ser o Filho único de Deus,
com todos aqueles que, conforme João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, por isso todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí começa a entrar quem Cristo revela o Pai. Então Cristo faz isso, se apresenta aqui como sendo o Filho, que agora já não é mais o único, Ele quer fazer mais filhos, Ele quer que pessoas, e o nascimento, e o parto, e a gestação, ela é algo muito misterioso, principalmente a gestação. Deus vai se revelando para você, e cada um tem o seu tempo disso, do dia do nascimento espiritual. Que dia é o nascimento espiritual? O dia que você fizer uma declaração de fé na pessoa do Senhor Jesus, e imediatamente ser compungido, a partir dali, deixar Deus te transformar numa nova criatura, e receber poder para isso. Então Jesus abriu mão de ser unigênito, para ser o primogênito de todos estes, que a quem Ele revelar o Pai, essas pessoas darem uma resposta positiva a essa revelação. Por isso que Ele diz, e aí a gente vai ver, e a quem o Filho quiser revelar. E quem são essas pessoas, amados? Queridos, os homens pegaram palavras como essa e transformaram elas em teses teológicas. Nasce então, popularmente, teses, o chamado arianismo, vindo de um teólogo que a maioria de nós preferimos acreditar, como esse homem disse, de que o ser humano é um ser voluntário diante da sua salvação. Aí surgiu a voluntariedade da salvação. O homem tem o livre-arbítrio para escolher. Aí surgiu o pai de todos, não só ele, mas surgiu o calvinismo, que veio então nascer aquilo que a gente entende como predestinação, que Deus escolhe alguns para a salvação e alguns para a perdição. É Deus que escolhe. E aí a mais popular, mas muito pouco conhecida, popular não, a mais agradável, mas muito pouco conhecida, chamada universalismo. Essa universalismo é a mais legal, mas ela não tem base bíblica. O universalismo diz que ninguém se perderá. Ninguém se perderá. Que bom que seria isso, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, vai falar de como o homem precisa dar uma resposta positiva. E esse texto de hoje, queridos, ele então vai dar a resposta a quem Deus salva. Quem são os escolhidos? Está aqui, está nesse texto. A quem Cristo revela o Pai. E quando eu olho para esse texto, a revelação é, ou melhor, a iluminação é, não são pessoas com determinada classe social, ou então como os crios-judeus, que tinham que ser da nação judaica, ou então aqueles a quem Deus separou, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, essas pessoas, elas estão passando por um estado, uma situação, e quem assim está, ao ser revelado para o Pai, entra com a sua vontade de querer fazer a proposta de Cristo daqui para frente. Então olhemos para o versículo de número 28, que a resposta vem aqui. Quando Cristo diz no final do versículo 27, amados, a quem o Filho quiser revelar, é como se ele dissesse assim, é para estes que eu revelo o Pai. E para quem Cristo revela o Pai? Versículo de número 28. Vinde a mim todos
que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então quem é? É uma classe social? É uma nação? É um sujeito? É o pobrezinho? É o mendigo? Não. São todos que estão passando por essa situação de cansaço espiritual e sobrecarga ou opressão espiritual, como diz algumas Bíblias, cansados e oprimidos. Por isso, queridos, que para mim cai por terra todas as teologias em que vai definir a quem Deus. Para mim, Deus se revela para quem está cansado e sobrecarregado de situações que a gente vai ver aqui agora. Eu acho impressionante de que a partir daqui nós nos encontramos então com a loucura do Evangelho, né? Como que Deus faz para se revelar, irmãos? Nós encontramos então com aquilo que a Bíblia chama de loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é louca, claro, né? Senão, nós não poderíamos estar dizendo isso. Um Deus que se revela para os cansados e oprimidos Sabe como funcionava no Antigo Testamento, irmãos? Eu vou falar da relação com Deus, vou deixar os deuses de lado. Mas antes de Cristo, tínhamos que sacrificar. Parece que Deus quer falar muito sobre nós, sobre isso, né? Domingo passado o pastor Edson esteve aqui falando mais ou menos nesse sentido também. E até hoje nós não conseguimos quebrar esse... parece que Cristo não voltou ainda, não trocou ainda aqui dentro de nós, não implantou ainda a nova aliança dentro de nós. É o homem se sacrificando para agradar Deus. Os deuses pagãos também. As pessoas têm que sacrificar para aplacar a ira de Odin, a ira de Íris, a ira de Baal, a ira de os deuses que havia antigamente. A loucura do Evangelho revela um Deus se sacrificando por nós. Amém, igreja? A loucura do Evangelho começa daí. Parem, não adianta os seus sacrifícios, não é isso que eu quero. Aí ele vem e sacrifica. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus, quando vê Jesus, que tira o pecado do mundo. A loucura do Evangelho começa então com uma mudança total de paradigma. Não sou eu mais que sacrifico por Deus, Ele que se sacrificou por mim. E a partir daí, eu dou uma resposta. Aí vem as coisas, algumas coisas pequenas assim, por exemplo, quem quer ser o maior? A loucura do Evangelho. Quem quer ser o maior? Seja aquele que mais sirva a todos. Jesus vira a pirâmide social de ponta cabeça. A loucura do Evangelho desafia você a ter convicção que a melhor coisa é dar do que receber. E o apóstolo Paulo diz isso: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Essa doideira, irmãos, o Evangelho é loucura. E essa loucura então começa a encontrar agora, não fazendo acepção de pessoas, mas encontrando o indivíduo. E por isso é que ele fez um convite a todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não poderia fazê-lo porque Ele mesmo disse. Foi do agrado de Deus então alcançar todos que estão assim. Todos que estão assim, cansados. O cansaço, olha aqui para mim, é uma realidade de todo ser humano que não tem se posicionado certo
diante dos desafios de sua vida. Você se cansa de lutar sozinho. Você se cansa de ter expectativas na vida de pessoas que jamais suprirão essas expectativas. Você se cansa de ouvir tantas mentiras a respeito de Deus e acreditar nessas mentiras e Deus não ter resposta para você. Isso traz muitos cansaços, irmãos. O cansaço, a gente se cansa de uma situação como essa de hoje, de perdermos uma pessoa querida. A gente nunca vai se conformar com a morte, mas a gente precisa se posicionar certo. O cansaço então me leva, é um resultado de eu não me colocar direito diante dos desafios da minha vida. A opressão, porque Jesus fala, os que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço é uma reação interna. A opressão, ela é externa. Ela vem do inimigo da sua alma. Ela vem do diabo, ela vem de Satanás, que arranja todas as formas para alcançar em nós o seu alvo, que é dividido em 3 subalvos. João 10:10, matar, roubar e destruir. Então ele arranja todas as formas para te sobrecarregar, para te oprimir. E não tem olha aqui para mim, irmãos, não tem um ser humano sobre a face da terra que não seja alvo do amor de Deus. Logo, não tem um ser humano sobre a face da terra alvo de Satanás para afastá-lo do amor de Deus. Então esse convite é para todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Percebe, irmãos, como não tem uma classe de pessoas? Percebe, irmãos, como Deus não faz acepção de pessoas? Ele convida a todos, que de um modo ou de outro, e quem de nós aqui, queridos, não passamos por situação de cansaços? Por isso ele chama a todos, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a partir de agora ele diz como. Como que vai ser esse alívio? Como que ele vai te dar o alívio? Jesus então diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é tomar sobre nós o jugo dele? Submissão. O jugo era aquela canga que se colocava no pescoço do boi, e o boi se submetia ao seu dono para puxar o carro e levar as cargas. O jugo nos coloca diante de uma decisão minha, de eu pegar o jugo de Jesus, ou seja, me submeter ao seu senhorio, me submeter às ordens de Cristo. Então tomai sobre vós o meu jugo. E tomai sobre vós o meu jugo é quando você se submete a mim, quando você se... A consequência direta é: você vai aprender comigo agora. Você vai aprender comigo. E as 2 lições, queridos, já vem como as 2 primeiras lições. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se submeta a mim, aprenda comigo agora, porque sou manso. Primeira lição, a mansidão de Cristo. É interessante, irmãos, que popularmente essa palavra manso, ela pegou um termo pejorativo. Chamar uma pessoa de manso é perigoso, principalmente quando a gente coloca um adjetivo antes, né? Pi manso. Aquele lá é um pi manso. A mansidão, quando fala de mansidão, a gente encara de maneira pejorativa. Mas a mansidão de Cristo, irmãos, está ligada a algo que é sob medida. Jesus é manso, Ele é misericordioso sob medida. Ele é bom sobre medida. Ele é paciente sob medida. Ele é justo sob medida.
Ele nos disciplina sob medida, com justiça, com equidade. Isso é a mansidão de Cristo, é as coisas vindo de Deus, porém sob medida. E a humildade, segunda lição: aprendei de mim, pois sou manso. E a humildade, irmãos, é o principal arma, o principal antídoto contra a sobrecarga, contra a opressão do inimigo. O que derrubou Satanás do céu foi o seu orgulho, foi a sua soberba. Então, quando Cristo se humilhou, conforme diz Efésios capítulo 2, quando Ele se aniquilou, Ele destrói então, e nós devemos fazer o mesmo, ficar na expectativa do que a palavra de Deus diz para nós, que ao nos humilharmos, nós vamos vencer as trevas. Satanás se alimenta de orgulho e da soberba, do preconceito, mas Jesus então manda que nós nos humilhemos, nos rendamos, e a Bíblia diz assim, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a humildade vai levar a coisa mais tremenda, é outra loucura, sermos exaltados pelo Senhor, Ele nos exaltar, que ao seu tempo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo de 5 em diante. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. A loucura do Evangelho é um Deus, do qual nós passamos aqui todo o tempo, exaltando, eu te exalto, Deus. Esse Deus muda e fala, humilha-se diante de mim, que eu vou te exaltar. Amém, igreja? A humildade que nos leva a vencer as trevas. E depois, a consequência disso. Jesus diz que Ele é manso, e essa mansidão não é pejorativa, Ele não é um tonto, Ele não é um bobão, que todo mundo faz as coisas escondidas dele. Não, Ele aplica tudo sob medida, amor sobre medida, graça sobre medida, disciplina sobre medida, justiça sobre medida, direcionamento sobre medida. E aí vem, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque você vai carregar um fardo, irmãos. Você vai carregar um fardo, irmão. Você vai carregar um peso, sim. Sabe por quê? Porque tem uma consequência. Essa decisão tem uma consequência. É um alívio que eu vou carregar essa consequência, mas ela é leve. Ela é suave. Eu preciso carregá-la. E esse fardo eu tenho por mim, ainda que não esteja no texto, mas é aquela cruz que Cristo desafiou a quem quiser segui-lo, como sendo o mestre, como discípulo dele. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Para mim, este é o fardo. E a nossa cruz, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós queremos sair dessa situação de cansado, sair dessa opressão do inimigo, ela se torna leve. Sabe o que é a cruz, irmãos? É a consequência, são as consequências suportáveis da minha história, do meu passado, mas agora com Cristo. O que eu suporto, eu tenho que carregar. O insuportável, Cristo tomou sobre si, Cristo levou. O que eu não aguento, irmãos, Ele assumiu no meu lugar. E vocês aprenderam isso com o pastor Edson aqui no último domingo. Por isso, meu querido e minha querida, olha quem Jesus está chamando aqui e agora nessa noite. Vinde a mim todos. Todos. Todos quem, pastor? Os que estão cansados, os que estão sobrecarregados.
Jesus então abre o leque com o seu convite, irmãos. Então, o que vai aparecer aqui? Todos então que precisam. Mas não é só isso. Se Cristo está fazendo um convite e não dando uma ordem, Ele precisa de uma resposta. Eu preciso querer. Eu quero. Você tem que querer. Todos precisam. Mas não basta precisar. Você tem que querer. Eu preciso e eu quero. Então, esse convite é para todos. Tem um fardo, o jugo, submissão. Vou me submeter ao meu Cristo. É Ele que manda agora. É Ele que dá ordem, é Ele que dá a direção. E eu vou pegar o fardo dele, que é leve. A cruz, a minha cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E Ele diz que o fardo dele é leve. E aí, queridos, hoje o convite é para todos. Mas vai chegar um dia, irmãos, hoje o convite não é excludente. A única exclusão que tem aqui, queridos, é quem não quer. Quem não quer, não quer, ué. Cristo é muito educado. Então Ele está convidando a todos. Vinde a mim todos que estão nessa situação. Só que vai chegar um dia, meu querido e minha querida, lembra que Deus falou que haverá maior rigor para Corazim, para Betsaida, para Cafarnaum, no dia do juízo, do que para Tiro e Sidom, ou então para Gomorra, que é dessas 3 cidades, é a mais conhecida nossa. No dia do juízo, vai ter um outro vinde, e esse vinde é excludente. Hoje Jesus chama todos que estão cansados e sobrecarregados, mas olha o que diz Mateus capítulo 25, 34. Mateus 25, 34 diz assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Agora é exclusividade, irmãos. Agora o convite é restrito. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe quem vai ser chamado aqui agora? Quem ouviu aquele primeiro convite. Quem ouviu Mateus 11, 28. Quem, apesar de sinais, apesar de dificuldades, apesar de tantas coisas que viu, de tantas decepções, essa pessoa não deixou Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você ouviu, aí você vai ouvir o segundo vinde de Cristo. Mas agora esse é excludente. Aqui não vai ser para todos não. Vai ser para quem ouviu o primeiro. Vinde, benditos do meu Pai. E haverá aqueles irmãos que vão ouvir a exclusão de Deus. Começa o juízo de Deus. Mateus 25, 41. Dirás também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. Olha que coisa terrível. Por isso, igreja amada, os queridos que vieram, que estão aqui conosco hoje, nossos queridos convidados, eu sei que muitos de nós aqui estão cansados. Eu sei que muitos estão passando por uma situação de sobrecarga. Mas eu sei também que Cristo quer te aliviar. Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero que você aproveite o convite de hoje, para que naquele dia você possa ouvir de novo o segundo convite. Hoje ele chama a todos. Naquele dia, ele vai chamar apenas os que ouviram o convite de hoje. Olha que coisa. Irmãos, um dia eu ouvi o convite de Jesus, não entendi direito. Parecia que era uma mudança de religião, parecia que eu ia virar crente, parecia que eu ia ter que deixar de fazer um monte de coisa, mas na verdade, irmãos, não era isso. Deus estava sendo revelado para mim,
e eu não consegui mais ir para outro lugar, a não ser na direção da revelação de Deus. Eu mudei, algumas coisas mudaram, mas o meu comportamento foi muito pouco relacionado com o que Deus fez dentro de mim. E eu quero desafiar você nessa noite a ouvir esse convite não excludente: vinde a mim. E se prepare para depois ouvir lá na frente, quando Cristo vai chamar só quem ouviu o de hoje. Vamos cantar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Glória a Deus. Eu quero desafiar você a tomar uma atitude para você nessa noite. Você que de certa forma tem sofrido algum tipo de cansaço espiritual ou então de opressão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero convidar os líderes de aprisco para vir aqui à frente para ministrar de maneira prática na vida das pessoas que querem um abraço de Deus, que querem um alívio de Deus. Jesus prometeu que vai te aliviar. Vem aqui à frente, querido. Vamos orar juntos, vamos trocar com Deus todo o cansaço, toda a opressão.
Jesus está convidando quem está cansado e sobrecarregado. Se você está assim, vem aqui à frente, por favor. Vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Talvez você fale, eu já fui muitas vezes. Eu já me cansei de fazer isso. Faça mais uma vez. Você que tem a convicção assim que o inimigo tem tido alguma vantagem, alguma área na sua vida, se anda sobrecarregado, sobrecarregada, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos. Vem aqui na frente. Venha receber uma oração. Vamos orar juntos. Venha receber um abraço. Venha receber um toque de Deus, representado por esses queridos e essas queridas. Deus, eu quero em nome de Jesus pedir para o Senhor tocar no coração dos cansados. Você que está ouvindo esse convite, venha. Jesus está chamando a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Tenha coragem, vença a sua vergonha, vença o seu medo, vença o seu cansaço, vença o seu desânimo. Mas venha demonstrar que você quer, você precisa. Você não só precisa, mas você precisa estar querendo. Vem aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, meu querido e minha querida. Coloca a mão no seu coração. Laur, pode ministrar, Laur. Laur, pode ministrar nas pessoas. Deus, eu quero em nome de Jesus. Cresço. Quero em nome de Jesus pedir para que o Senhor esteja tocando na vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, venha liberar a sua bênção, venha liberar o seu alívio, venha liberar o seu ensino, venha liberar a sua revelação, venha deixar bem claro esse convite tremendo, maravilhoso. Venha, Deus, fazer de cada alma aqui um alvo de alívio. A Bíblia diz assim: eu vos aliviarei. Se submeta a Jesus, se humilhe como Jesus se humilhou, seja manso como Jesus foi, aprenda com Ele, e você vai encontrar descanso para a vossa alma, para a sua alma. Por isso eu ministro sobre todos os que vieram aqui à frente e os que estão aí, o alívio e o descanso de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda esse Deus. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, queridos. Vá ali para a cantina. Abençoe o aprisco Heróis da Fé. Leve a sua cadeira. Vá para a comunhão. Abençoe lá os irmãos. Não vá embora antes de se alimentar, antes de investir no aprisco.